pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. A gente tá na nossa segunda temporada e sim, a gente voltou. E, como sempre, eu, Luciana Costa, e minha querida amiga Bianca Cerveira recebemos mulheres incríveis para conversar com a gente sobre carreira, sobre desenvolvimento, tecnologia, enfim, diversos temas e segmentos. E hoje não vai ser diferente, a gente tá com uma super convidada que, nada mais, nada menos que é diretora executiva de Trading Operations na Raizen. Seja muito, muito bem-vinda, Thaís Fornícola. E eu que super agradeço o convite de estar aqui nas Engenhosas, na segunda temporada, Lu e Bianca. É um prazer mesmo estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. E eu vou me apresentar. Sim, é isso? A pergunta é: quem é engenhosa dentro de você? Boa, então vamos lá. Bom, eu sou a Thaís, eu tenho quase 45 anos. Eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Dudu. O Pedro tem 13 e o Dudu tem 10. Eu sou casada. Meu marido também trabalha na Raizen, então a gente tem uma história de muita parceria aí ao longo das nossas carreiras. A gente começou a trabalhar juntos também. Eu sou engenheira eletricista, formada pela Mauá, super paulistana, mas que já tem 15 anos que eu moro em Piracicaba. Então, já tô com o pé lá no interior. E foi lá que eu me aproximei tanto do agro, né? Que é uma indústria que eu me apaixonei, assim, durante os últimos anos. Tenho 15 anos trabalhando entre Cosan e Raizen e comecei a minha carreira na Accenture, numa consultoria de processos e sistemas. Muito incrível. Assim, nada mais, nada menos, uma pessoa muito inspiradora. A gente tá, assim, super animada. Realmente, muito obrigada, assim, por ter aceitado, por vir compartilhar, porque a gente já fez um aquecimento, assim, a gente já tá super... Na verdade, eu tô super curiosa pra ouvir tudo que você tem pra falar, né, Bia? Isso aí. Então, olá, pessoal. Não falei oi ainda, mas de novo, Thaís, é um prazer te receber. É muito legal saber quem é engenhosa dentro de você, né? É uma pessoa que tá sempre buscando aprender. A gente falou um pouquinho sobre isso no aquecimento, né? Sempre buscando novidade. E a gente, claro, estuda bastante sobre as nossas convidadas, né? Você é uma pessoa que tem algumas publicações sobre você, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas a sua carreira foi muito dinâmica, né? Então, você é uma engenheira eletricista, começou ali numa consultoria com esse olhar amplo, esse olhar holístico que o processo de consultoria dá. E depois teve uma carreira em diferentes posições, muito diferentes uma da outra. Uhum. E eu queria saber quais foram essas... Primeiro, conta pra gente da sua trajetória. E segundo, as habilidades que foram notadas em você, que fizeram você sair de uma posição... Você vai falar, surpresa aí pra galera, uma posição tão diferente da outra e construir, chegar onde você tá hoje, na Faria Lima. Não, bom demais. Como você falou, né? Eu sou uma pessoa movida à novidade. Então, eu adoro aprender coisa nova, termo novo, saber como as coisas funcionam. Sempre fui muito curiosa, né? E isso conversa muito com a minha carreira. Então, a minha carreira eu já fui até, né, de escrever código, de desenvolver interface com sistemas diferentes, SAP, já implementei sistemas e tudo mais. Aí eu fui para o RH, então eu já fiz uma passagem como BP de RH. Depois eu fui para processos de RH e foi muito legal também. Eu fiquei bastante tempo lá, fiz a área de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, benefícios, enfim, vários projetos. E depois eu fui para suprimentos, e depois eu fui na área de governança, depois no agronegócio, na manutenção automotiva do agronegócio. Então, eu fui olhar lá dentro da mecânica dos tratores, das colhedoras, então também foi uma experiência incrível. Depois eu fui para a operação, propriamente dita, agroindustrial, de um cluster lá na Raizen, que também foi uma experiência transformadora. Mas o que me move muito, assim, né, e que me faz buscar essa movimentação tão grande de carreira é o aprendizado, né? Então, principalmente na época da consultoria, eu acho que eu aprendi a aprender rápido, né? Porque você precisa aprender, você vai passando em cada cliente, você tem o tempo de entrega de cada um dos projetos. Então, eu gosto de aprender, gosto de entender, gosto de ouvir, né? Então, acho que são 2 características e habilidades que me ajudaram muito a fazer essas mudanças tão radicais, né? Então, a primeira é aprender e escutar de forma muito genuína e muito ativa o que as outras pessoas estão trazendo, o que a experiência delas traz, né? E com isso, me ajuda muito a montar os meus planos ali para fazer com que
as transformações, né, que eu preciso fazer aconteçam. Então eu vejo cada uma dessas etapas aí, dessas áreas que eu passei como grandes projetos, né? Assim como filhos são grandes projetos, casamento é um grande projeto, eu vejo cada uma delas como um grande projeto. E é um projeto em que eu vou aprender coisas novas, é um projeto em que eu tenho que fazer uma transformação. Sair de um ponto A para um ponto B, basicamente ouvindo as pessoas, aprendendo o que de fato é relevante, que vai mudar o ponteiro, e entregando o resultado com as pessoas, né? Então, eu acredito muito nisso. E foi um pouco disso que foi a base para sustentar a minha carreira até hoje, depois de 21 anos aqui. Que incrível. E eu acho isso extremamente inspirador, assim, porque a gente estava até comentando antes, né, sobre como a questão da formação e dessa transformação. Porque acho que. Vou falar que não é esperado, tá? Não que, porque eu acho que não tem caminho certo, né? Mas às vezes não é esperado de uma pessoa que foi lá e fez engenharia falar assim: ah, não, beleza, quero trabalhar agora com recursos humanos. Né? E acho que tem muito da formação, a gente comentou, né? Sobre como essa questão da formação ela influencia também. E não é uma coisa que, né, você sai do ponto A para ir necessariamente para o ponto B de forma muito objetiva. Eu queria ouvir também que você contasse para as pessoas aquilo que você contou para a gente também, da sua experiência em questão de formação dentro dessa trajetória aí tão diversa. Eu acredito muito, assim, que a minha formação foi fundamental para me ajudar a chegar, né, onde cheguei e construir as histórias, né? Porque no final das contas a gente está construindo história o tempo inteiro. O tempo inteiro você está. Então, quando você muda de área, você vai conhecer as pessoas novas, você vai entender aquele contexto, você vai entender as dificuldades daquele lugar. E aí, eu acho que a engenharia me trouxe uma base e uma forma de pensar, de raciocínio lógico, né? De abordar o problema e quebrar o problema em alguns pedacinhos e me ajudar a ir resolvendo cada pedacinho de uma maneira, às vezes com as pessoas, às vezes, né, com uma profundidade mais técnica que precisa, fazendo benchmark, enfim, né? Então, eu acho que a engenharia me deu uma base muito, muito importante para conseguir abordar, inclusive, o RH, chegar no RH e entender o que a gente precisava fazer, como que a gente ia transformar. E, de fato, no final da minha... Essa parte eu não contei para vocês, vou contar agora. No final da meu assignment lá em RH, como BP de RH, falei, gente, isso daqui não é o que eu quero. Porque no final do timing, falei assim, eu quero ser a protagonista. E quando você pensa no BP de RH, o BP de RH, ele tá lá suportando o líder. Uhum. Falei, não, eu quero ser a líder, né? E aí foi que, de fato, eu fiz a primeira, não, eu já era líder antes de chegar ali, mas eu fiz a minha primeira transformação como líder, que foi ir para processos de RH. E aí eu tinha que fazer uma centralização de um processo, né? E aí eu comecei a ter times muito grandes. Então, eu comecei a ter time ali de 10, 12, cheguei em 150 pessoas, 300, 2.000, 3.000 pessoas, que foi minha última função. E isso foi me ajudando ali a crescer e a saber liderar também. Tanta gente com perfis diferentes, né? Se eu tivesse no RH ainda como BP de RH, talvez eu não teria tido essa exposição de entender como eu lidero pessoas super técnicas, por exemplo, da indústria, ou como eu lidero as pessoas que são mais do campo, ou as pessoas que são mais genéricas do RH. Enfim, eu acho que eu tive muitas exposições a perfis diferentes para conseguir liderar. E se reconhecer também, né? Quando não é o seu lugar, eu acho que foi um dos lugares. Aliás, acho que foi o único lugar que eu falei, não é exatamente esse o meu lugar. Mas foi legal, foi uma experiência importante, mas não é onde eu me potencializo no limite, assim. E como que foi esse momento de você ir para o core business da empresa que você trabalha? É fascinante, né? Na verdade, porque você está, de fato, na produção, né? E no momento em que eles me ofereceram, né, essa posição, eu falei, gente do céu, vocês são malucos. Tem 33.000 pessoas, é muito grande. Eu nunca toquei uma operação tão grande, né? E eu falei, vamos junto. E tinha que fazer uma transformação muito grande em vários aspectos, né? De liderança, de segurança,
de cuidado mesmo com as pessoas, né? E eu fui aprendendo muito e fui me apaixonando. E você vê, quando você está na operação, né? E ali, como core business, a produção da cana-de-açúcar e a transformação dela em bioenergia, açúcar e etanol, você vê o quanto a sua decisão ali, como líder daquela galera, daquele processo, daquele negócio, influencia diretamente o dia a dia daquelas pessoas, né? O bem-estar daquelas pessoas, a clareza da direção do que precisa fazer e, como consequência, o resultado, né? Que as pessoas estão felizes, as pessoas estão entregando o melhor delas, estão fazendo o que né? Transbordando mesmo. Então, foi uma experiência incrível, assim, que recomendo, né? Quem nunca passou por uma área de operações, assim, que é adrenalina o tempo inteiro, né? O tempo inteiro você está produzindo. Qualquer tempinho que você perde, você já foi mais ineficiente. Qualquer descuido, né? Você pode machucar alguém. Então, é um negócio com muita adrenalina e que você realmente dá o seu máximo, assim. É muito legal. Tem mais um ponto ainda que eu quero explorar sobre isso, Thaís. Eu fiquei, assim, muito fascinada com a sua trajetória, sabe? Você tinha uma estratégia de carreira? Ou você foi vivendo aquela experiência, notando... Porque, assim, uma mudança de uma função de operações de RH, por exemplo, daqui a pouco você estava na operação, assim... Era a sua estratégia? Como que se deu? O que foi isso? Nunca foi minha estratégia, esse talvez tenha sido não um arrependimento meu, mas se eu tivesse uns anos para trás, eu teria planejado um pouquinho melhor minha carreira. Mas ainda bem que eu não fiz, porque eu também estou feliz com aonde eu cheguei. Mas sabe o que aconteceu? Os meus resultados foram me trazendo essas oportunidades. Sim. Então, à medida que eu ia e transformava um lugar, e o resultado aparecia, as pessoas, o time estava... né, junto. Cara, as pessoas viam que a minha liderança, né, quem estava gerindo a companhia, via que tinha desafios maiores que eu poderia ajudar a companhia a ultrapassar. E assim, sempre fui muito corajosa, assim, no sentido de topar desafios. Gente, eu vou fazer dar certo, entendeu? Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou fazer. Então, quando eu fui acho que o primeiro passo muito corajoso meu foi o RH, óbvio, mas para um negócio mais técnico, foi para manutenção automotiva, que eram 2.000 mecânicos espalhados por todas as unidades da companhia, e eu estava lá para dar diretriz técnica, abordagem estratégica do que fazer. Falei, uau, gente, por onde eu começo? Eu nunca tinha visto um motor aberto, né? E aí, vamos lá, vamos aprender com quem que eu preciso falar, o que eu preciso entender, quais são as dores, o que está funcionando, o que não está, por onde a gente começa, o que é mais relevante. Vamos lá na empresa do lado que está fazendo melhor e vamos entender como que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo. Vamos mudar o mindset da galera aqui, né? E dar esse primeiro passinho, porque a gente tem que fazer o mínimo, esse aqui é o básico, bem feito, depois a gente vai começar. Uma que você se empodera demais, né? Porque o resultado te impulsiona. Sim. A galera que tá com você vem junto, porque elas veem que você tá conseguindo implementar a mudança que precisa ser implementada e o quanto daquela mudança tá trazendo de benefício pro dia a dia deles, pro resultado deles e todo mundo junto no mesmo barco, né? E essa proximidade, eu tenho uma proximidade muito grande com o meu time de cima a baixo, assim, todo mundo junto. E aí, quando o resultado apareceu, vem fazer a mesma coisa aqui na operação. Beleza, fui. Um negócio maior, mais complexo. Demorou muito mais tempo, né? Mas foi... Nossa, e Thaís, tem uma questão também do olhar das pessoas que te colocaram nessas posições, assim. Isso também me fascina, de certa forma, né? Esse olhar cuidadoso nas suas habilidades. De pegar todo esse seu portfólio aí de habilidades e falar assim, vai servir aqui. Vai servir aqui. Então, assim, é uma junção de você se mostrar muito disponível para resolver os diferentes desafios e a sua gestão conseguir enxergar isso também. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. E isso, no começo da minha carreira, eu tive que não despertar, mas eu tive que provocar muito, né? Então, fazia lá a primeira rodada de transformação. Gente, eu quero mais. Eu preciso de mais coisa. Gente, eu quero outro desafio. Já fiz esse aqui, já resolvemos assim, o legado tá assado, né? As pessoas estão direcionadas.
posso pegar mais. Uhum. Então, eu sempre fui muito provocativa nesse sentido de ajustando os meus ciclos ali para que os próximos desafios eu estava sempre disponível, né? Dá Sim. mais aí. Aham. E isso tem muito a ver com a minha personalidade, né? A Uhum. personalidade da novidade, do aprendizado. Uhum. Eu tenho um sentimento, às vezes, que se meu ritmo de aprendizado está muito lento, eu não tô na minha máxima potência, né? Eu gosto Sim. de estar sempre né, realizando, aprendendo. E eu sou uma Uhum. pessoa de muita ação, assim. Eu gosto de estar sempre numa ação intensa. E no seu, você tem 2 filhos, né? Tenho. No período que você passou por licença maternidade, enfim, toda essa adaptação a uma nova vida ali da sua família, você sentiu uma mudança nesse seu ritmo ou não? Senti, e eu sempre digo assim, né, que hoje em dia eu tenho, né, algumas mentoradas, né, que são mães, que eu falo, gente, eu sempre foquei em garantir que eu era uma mãe feliz. Uhum. Trabalhando muito, trabalhando um pouco menos, mas que eu estava feliz. Porque isso ia fazer diferença na vida dos meus filhos. Não era se eu tivesse um tempão com eles dentro de casa, se eu, né, tivesse deixado o meu trabalho, mas eu estivesse lá infeliz, isso seria ruim para eles. Então, Uhum. hoje eu tô, às vezes não, ultimamente estou bem mais longe, né? Que eu estou em São Paulo, eles estão lá no interior. Mas quando eu tô, eu tô. Eu tô intensa, eu tô feliz, Uhum. eu tô plena, porque eu tô me realizando profissionalmente. E eu acho que isso é um exemplo que eu quero deixar para eles e o sentimento que eu quero trazer, né? Então, esse é um ponto que eu falo, cara, equilíbrio é difícil, você vai sempre buscar. E tem fases, né? Tem fases em que você precisa dar muito pro trabalho, tem fases que você precisa dar muito em casa, e você vai Uhum. equilibrando as coisas. Mas desde que os 80% seja você plena na realização da sua escolha, né? Seja Uhum. ela em casa, seja ela trabalho parcial, seja ela trabalhando duro, trabalhando muito, enfim. Eu acho que cada um faz as suas escolhas e vive bem com elas. E aí, isso que vai fazer com que você crie crianças felizes e Sim. saudáveis, né? E Mentalmente. eu acho isso muito importante, né? Porque eu acho que também direciona muito qual que é a relação que a gente cria. Acho que aquilo que a gente vê dos nossos pais, né? Qual que é a relação que a gente cria com o trabalho, né? Eu vejo muito. Vejo a minha mãe, por exemplo, que é uma mulher que. Eu vejo ela muito à frente do seu tempo. Ela. Veja, eu tenho 31 anos. Na época que a minha mãe me teve lá, 30 anos atrás, não era muito comum as mulheres terem filhos assim mais tarde. Ela me teve com quase 35 anos. E minha mãe, assim, ela já tinha. Eu brinco, falo que meu pai deu golpe, né? Porque. É brincadeira, porque minha mãe não tinha muita coisa. Mas, assim, ela já tinha. Ela tinha o trabalho dela, ela já tinha as coisas muito bem estabelecidas. E, assim, eu sempre tive meus pais como pessoas que sempre trabalharam, sempre tiveram essa relação com o trabalho, de realização, assim. Minha mãe chegou a uma posição também de gestão, então acho que olhar para ela, olhar para o meu pai como pessoas que estão realizados profissionalmente, me faz ter uma relação com o trabalho também mais livre, no sentido de que a gente tem que buscar algo que realmente nos brilhe o olho, né? Assim, que a gente fale, poxa, tô buscando alguma coisa nova, tô tentando me realizar, e acho que ver isso nos nossos pais, né? Eu falo isso porque meus pais são grandes exemplos para mim. Deve ser, assim, realmente muito importante, definitivo aí na criação dos filhos, né? Eu vejo isso como um valor muito grande mesmo. E uma segunda coisa que mudou muito na minha vida foi minha maneira de gerir, né? E isso daí é uma história bastante emblemática, assim, na minha carreira, né? Começo da minha carreira, quando eu comecei lá, engenheira eletricista, né? Tinha, sei lá, 5 mulheres na sala. E aí comecei lá na consultoria, também uma das únicas mulheres. O único exemplo que a gente tinha era ser dura, ser grossa, falar palavrão, bater na mesa, né? E chegou um determinado momento que eu senti que as pessoas tinham muito medo de mim, né? Principalmente ali no comecinho das minhas lideranças, das minhas transformações. Falava, gente do céu, a galera tá com medo. Aí eu escutava um feedback, eu falava, essa galera não sabe, mole, não consegue escutar né, Uhum. uma pressão assim, assim, assado. E aí as minhas gravidezes e a chegada dos meus filhos me fez refletir muito, principalmente do segundo filho,
que eu falei, gente, como que as pessoas podem ter medo de mim? Eu não tô aqui, não é minha função, não posso ser uma profissional plena, sabendo que tem gente com medo de mim, né? Uhum. E comecei a desconstruir isso. E eu fiz um curso de liderança humanizada, assim, que, marcou. Me mudei da água para o vinho. Obviamente, é uma evolução infinita. A gente vai se melhorando, né, dia a dia, com as oportunidades e os desafios que a gente encontra na vida. E, assim, eu acho que é infinito. A gente até com 100 anos tem muita coisa para aprender. Mas ele me trouxe um olhar como cada indivíduo tem a sua história, né? Ele tá ali, tem a visão que ele tem, porque foram as experiências que ele teve, né? Então, olhar o outro, sempre partindo da premissa que o outro tá lá para fazer o melhor dele, ninguém tá lá para errar, ninguém tá lá para né, fazer uma caca, fazer sacanagem. Então, eu comecei a olhar o outro com uma premissa muito mais leve e proporcionar, né, que o ambiente que eu liderava fosse um ambiente gostoso, um ambiente onde as pessoas podiam falar o que elas pensam, podia trazer. Porque antes as pessoas, se elas tinham medo de mim, elas não traziam. E, de fato, a gente não conseguia chegar no máximo do potencial da solução, né? Na robustez possível que a solução poderia ter. Porque um falava e ficava com medo, porque vai que ela briga, vai que ela pensa diferente e tal. E aí foi uma construção, e tem sido uma construção desde então, né, para eu ter essa liderança cada vez mais. Hoje eu falo que eu sou uma liderança facilitadora, porque eu tô aqui para ouvir e tirar os nós que precisam ser tirados de coisas porque eu acredito que se você tem um time, né, as pessoas que estão lá foram escolhidas para estar lá e têm competência para estar lá, e eu tô muito mais para facilitar e suportar do que para dizer o que tem que ser feito, né? Muito pelo contrário. E aí eu acho que isso conversa muito com diversidade e inclusão, Uhum. né? E que foi uma coisa também que ao longo do tempo, eu não é que eu não via, né? Ali no começo da carreira, como a única mulher, talvez tinha aquela história de se vai ter uma mulher só na sala, que seja eu, né? E aí você brigava naquela Sim, geração por aquele espaço. por aquele espaço. Tem que ter, eu quero que seja eu e boa. Hoje, eu quero que tenha muitas, né? Eu quero dividir o meu espaço, se eu puder, com outras mulheres, para que, de fato, a gente consiga ter uma voz. Porque o outro dia eu estava conversando com uma conselheira lá da empresa mãe ali da Raizen, e ela falou assim: não basta uma mulher na mesa. Uma mulher não faz coro. No mínimo duas. Para você poder ter a sororidade ali, uma corroborar com a outra, uma contrapor, entendeu? Então, eu acho que isso tem, né, foi um aprendizado para mim de estar com isso sempre no meu background aqui, para garantir que a gente vai facilitar. Mas no agro, quando eu cheguei no agro, que eu era a única mulher na sala, a primeira mulher a ser a diretora de operações, né? E comecei a falar, a criar a minha página lá, Vamos Juntas no Agro, né? Que eu tenho no Instagram, para fomentar a atração de mulheres no agronegócio, dizer que o agro é um lugar legal para trabalhar e tal. Foi aí que eu descobri a minha vocação para, de fato, falar sobre diversidade, né? Começar a ler, aprender, estudar sobre isso e como que eu posso facilitar, como que eu posso abrir caminhos, como que eu posso mentorar outras mulheres. E aí foi a minha descoberta, assim, nesse tema, né? E aí depois eu veio a nomeação da Forbes, que foi super legal também, né? Totalmente baseada, né? Nessa página, né? E no trabalho que eu faço para abrir caminho mesmo para as mulheres no agronegócio. Meu time, eu tinha 50% de mulheres reportando para mim, né? E o resultado falava por si só, assim, sabe? Ficava evidente que o valor da diversidade nas soluções e nos resultados que a gente vinha trazendo de forma consistente. É muito importante ter um exemplo, assim, realmente, eu acho que fomenta que a gente tenha mais mulheres dentro desse segmento que ele é tão tradicionalmente masculino, assim, né? Acho que a gente pensa no agro, a gente pensa sei lá, num trabalho duro como se uma mulher, às vezes, né, não pudesse fazer aquilo. A imagem que vem. É uma imagem que vem, né? Cheia de vieses. Eu acho que desconstruir isso e ver as mulheres que estão nesses lugares faz com que a gente desconstrua cada vez mais, né? Que a gente consiga enxergar e se ver, né? Dentro desses espaços, assim. Muito importante. Assim,
Você trouxe muitos pontos importantes, Todas Thaís. essas perguntas, A elas já gente foram vai- respondidas. Obrigada. A gente vai entrar nessa Vamos questão. A gente vai entrar nessa questão da modernização do campo. Acho que ela falou um negócio muito interessante, né? Vem uma imagem na cabeça quando a gente fala do agro. Exato. Mas vamos entrar nisso depois. Vamos voltar nessa questão da inclusão. Assim, eu acho que um ponto muito relevante é... A gente está trazendo para cá muitas mulheres que trabalham em segmentos que se modificam muito rápido. Uhum. Elas também têm esse perfil de implementar transformações nos negócios que elas estão inseridas, né? Uhum. E você para pra pensar, você fala, poxa, será que é uma característica feminina? Mas eu vejo agora que talvez a inclusão seja o ponto de virada aí nesse tópico da transformação, né? Porque são valores, ideias diferentes. Então, quer dizer, a pessoa que você exemplificou, que você estava conversando, ela não falou por duas mulheres ao acaso, porque uma vai suportar a outra? Vai. Uhum. Mas porque a gente amplifica a voz do diferente, dos diferentes Isso. valores, diferentes características, sei lá, se são Uhum. características diferentes, né? Mas eu queria entender um pouco como você trabalha a inclusão no seu time, nesse Uhum. sentido, de todas as vozes de fato serem ouvidas. Perfeito. E acho que conversa um pouco com o ponto que a Lu falou, né? Eu acho que a mulher, ela... Não sei se é uma característica desse acolhimento que a mulher tem, que ela, de fato, acolhe e escuta, né? Desde que já está toda trabalhada na desconstrução de máscaras, né? E que você já tem a segurança de ser você, de fato, plena e desnuda, assim, que eu digo, de qualquer proteção que você possa ter. Eu acho que isso ajuda muito a gente a se conectar com as pessoas, né? Uhum. E aí vem a história da autenticidade. Eu acho que quanto mais autêntica você for, né? E, de fato, tipo assim... Sou eu, né? Sou eu conheço a minha história, eu sei do meu valor, eu sei os resultados que eu entreguei, eu conheço, então eu tenho muita segurança para ser exatamente quem eu sou. Eu demorei muito tempo para tirar qualquer máscara e às vezes falar uma coisa que sem pensar em qual vai ser a consequência do que os outros vão pensar sobre o que eu falo numa sala com 30 homens, né? Demorou muito tempo para eu adquirir essa confiança. Então, a partir do momento que você chega num espaço onde você é autêntica, você se conecta muito mais com as pessoas. E as pessoas se sentem muito livres, né? Muito à vontade para propor, para criticar. De repente, a gente está indo por um caminho, putz, Thaís, eu não concordo. Eu acho que tem esse outro viés aqui, ó, essa outra forma de pensar, essa outra perspectiva. E aí, quando a gente tem esse espaço, né? Para falar, putz, a gente está indo por um caminho que não vai dar certo. Que bom que tem alguém me falando. Uhum. Que bom que tem alguém discordando de mim. E muitas vezes os espaços, né, no mundo corporativo, eles são cheios de barreira. Fala, não fala, não, isso aqui eu não vou falar, Sim. porque o outro pode achar que não. E isso, para mim, desconstrói, né? Uhum. Isso, para mim, não é o que vai levar a gente para onde precisa ser levado numa companhia que vive de verdade, Uhum. né? Que Com vive certeza. a verdade. Com certeza. E eu acredito que as companhias que vivem a verdade, elas vão de fato mudar o mundo, né? Mudar o futuro, mudar. A gente fala que a gente está definindo o futuro da energia, né? Uhum. De fato, você tem que ter muito espaço, né? Para as ideias virem, voltarem, espaço para errar. Putz, Uhum. erramos, gente, beleza, vamos ver o que precisa fazer para consertar e vamos para o Sim. próximo. Então, eu vejo que, talvez pelo acolhimento que as mulheres já tenham, né? Talvez pelo instinto mais materno, eu acho que elas conseguem proporcionar desde que elas tenham essa evolução de Uhum. que elas podem ser elas mesmas, né? Sim. E se apropriem dessa identidade que cada mulher tem. Uhum. Eu acho que esse negócio ajuda muito, Se né? sintam livres, né? É. E uma coisa que eu achei interessante na fala que a Bia tava tendo, assim, da coisa de ter duas mulheres. E duas mulheres provavelmente muito diferentes também, né? Porque, assim, elas podem ter várias coisas em comum. Mas, normalmente, vão trazer histórias e vivências diferentes. Diferente. Que vão realmente trazer essas visões, essas lentes diferentes. Uhum. Pra forma como a gente vai levar aquele projeto, Uhum. né? Total. Eu tava comentando aqui no aquecimento, né? Eu tô lendo um livro que chama Mulheres Alfa, conta a história de várias mulheres que são líderes nas suas áreas. Ele fala sobre a liderança dessas mulheres, não aquele líder formal de equipe, né? Liderança é uma característica, né? Fala sobre isso. E muitas delas falaram que o fato delas serem
as únicas mulheres em diversos segmentos, mas o exemplo da sala de reunião foi o grande ponto forte deles, né? E às vezes eu já passei por isso várias vezes, assim, de me sentir muito retraída, de me sentir muito incomodada. E em processos de mentoria, eu ouvi uma coisa que para mim foi muito relevante, talvez sirva para outras pessoas também, que foi: se você se sentindo incomodado ou não, você vai estar ali, invariavelmente. Então, tira o seu melhor dali, né? Seja você, tenta entregar o seu melhor. Se você não vai construir nada ali, faz uma pergunta que vai provocar uma discussão, que vai provocar uma reflexão. E aí, voltando para as 10 mulheres ali, várias delas falam que o grande ponto forte delas foi ser a única mulher. Porque elas traziam uma voz, um aspecto diferente, uma ideia diferente, assim. Então, eu acho que é inspirador, porque a gente está falando aqui da área de engenharia, do agro, da indústria, mas a gente conversou com advogadas, eu já conversei com professoras de inglês que se sentiam ali, de alguma forma, inferiorizadas ali dentro de um público masculino, por alunos, por exemplo. Então, tá em lugares que a gente nem percebe, né? Essa coisa do diferente ali. É verdade. E aí, eu queria também... muitas das mulheres que a gente conversou, elas trazem essa questão do grupo, né? Você tem, então, o @VamosJuntasNoAgro, que traz essa questão. E lá a gente estudou muito por você e a gente viu que você teve realmente essa nomeação aí num veículo importante como uma mulher de destaque no seu segmento. E eu queria saber o que faz com que a sua voz seja amplificada para você ser notada, para você chegar nesse lugar. Eu acho que é porque hoje em dia a gente já vê mais mulheres no agronegócio. Então, ali quando eu comecei, eu era uma das únicas, né? Então, você passa a ser exemplo, passa a ser referência para essas outras mulheres. E aí, quando eu comecei a falar, gente, vem, aqui é legal, né? E fui começar a recrutar aí pelo mercado. Né, gente, hoje tem um monte de mulher lá. Graças a Deus, eu passo nas indústrias, tem um monte de mulher. Sim. E a gente vê o quanto o nosso incentivo, a nossa influência faz diferença. Não só para a nossa empresa, né? Mas para todo o ecossistema. Então, teve uma iniciativa super legal que a gente fez com um prestador de transporte, né? Transporte de cana. Ele foi lá, formou mulheres, desenvolveu as mulheres. No final, o resultado é surpreendente, porque você vê, as mulheres têm mais cuidado com o caminhão, elas cuidam mais da manutenção, o custo de manutenção delas é muito menor. Então, assim, tem vários aspectos de segurança, elas têm muito menos infração do que os homens. Tem vários aspectos que, às vezes, a gente nem notava. Putz, mulher dirige caminhão de cana? Mas como? Não. E aí, à medida que você vai uma, vai duas. Aí você pega, faz propaganda. Olha aqui. Aí você traz os resultados. Aí a gente tem uma convenção lá que a gente faz uma... Gente, olha aqui. A tal empresa fez e teve esses resultados. Você influencia as demais, né? Pô, pega o Brasil inteiro. Então, eu acho que representar uma empresa tão importante, né? E ajudar e falar de um tema que, pô, tava meio guardadinho ali, meio que ninguém querendo muito mexer nesse vespeiro. Isso, eu acho que fez bastante diferença. Ainda faz, né? Eu ainda tenho a página, as meninas me marcam e eu tô lá sempre perto ali para divulgar vagas que aparecem e ajudar no que puder para, de fato, tornar o agroambiente cada vez mais acolhedor. E não só o agro, né? Porque a gente, com o projeto Engenhosas, e pela nossa trajetória também, nós procuramos muito essas inspirações, né? E aí, chegou a oportunidade de fazer a segunda temporada do Engenhosas, a gente já tinha um pipeline de mulheres. Mas isso inspira a gente, independente do segmento, né? É muito legal ver a sua rotina, ver os eventos que você participa. E aí, também... eu tenho acompanhado lá, né? Depois que a gente se falou aí das primeiras vezes, eu tenho acompanhado lá a sua trajetória e eu vi você falando sobre esse mundo da Faria Lima, né? Porque você saiu da operação de fato e agora está trabalhando com o trading do ponto de vista global. E aí eu fiquei imaginando, né, que você sai de um linguajar de operação e você passa para um linguajar financeiro. E tem a questão do resultado, porque ali o resultado tá mais latente, é dinheiro muito do dinheiro. bolso, muito dinheiro, né? Como que
tá sendo esse desafio para você? O que tem se desenhado como desafio? E como que tá sendo a aquisição desse linguajar aí do mundo financeiro, andar ali com a vestimenta da Faria Lima? Eu tô me acostumando ainda. Eu tô me acostumando, mas assim, como eu falei no começo, né? Tem muito da minha personalidade aqui de aprender coisas novas, né? E de estar num lugar onde eu possa, de fato, influenciar uma transformação, de uma organização, de uma estruturação. Eu tô liderando um time novo, um time que está em Genebra, em Houston. Então, é uma outra maneira de falar, de direcionar. E, assim, o multicultural também é uma experiência incrível, né? Que está fazendo muita diferença. Mas, falando da Faria Lima, é tudo completamente diferente, Nada mais, assim. nada menos do que um time global, inclusive, gente. Porque, né? Mas, em São Paulo, é uma outra dinâmica. Dinâmica de fuso horário, entendeu? Lá eu começava às 6h40, 7 horas eu estava na usina aqui. Você chegar, não tem ninguém, né? Então, meus horários mudaram todos. A forma de falar, a forma de você se estruturar. Né? Eu tenho um glossário, porque, gente, tem cada termo, né? De trading, de derivativo, de hedge, que eu tô aprendendo. Então, entendendo a correlação das coisas, né? Então, tá um aprendizado, é um momento intenso. Eu falo que são as fases, né? Que a gente... muito focada no trabalho, muito focada na família. Agora eu tô na fase totalmente focada no trabalho, porque é muito aprendizado. Preciso consumir muita informação, entender muito o que está acontecendo para conseguir ajudar de alguma maneira, né? Mas tem sido uma experiência diferente, assim, né? A forma como você aborda. Eu acho que quando você está no campo, é muito mais direto a comunicação. E que eu tive que me adaptar também, né? Porque eu nunca tinha sido da operação. Era muito corporativo, aquele jeito, né, de falar aquelas palavras difíceis. Eu tive que desconstruir essa Thaís para falar com o time que trabalha no campo. E agora estou me remontando, mas até num outro nível, assim, sabe? De conseguir abordar as coisas de uma maneira mais... Não mais formal, mas, né, mais estruturada, né? Mais preparada para trazer o ponto. Sim. Então... É uma outro dia a dia, assim. Tá É uma sendo imagem e desafiador. uma construção totalmente diferente, né? Acho que a gente até tem falado, e eu falo isso porque acho que pessoalmente é uma coisa que ficou mais latente pra mim, assim, essa questão da imagem que a gente passa, da forma como a gente se comunica. E eu acho que isso requer uma adaptabilidade da gente entender com quem a gente tá falando, aonde que a gente tá entrando, né? E eu imagino que seja assim. É que eu acho que deve dar uma ansiedade boa, assim, sabe? Aquela coisa. Ai, o friozinho na barriga, que bacana. É mais ou menos isso. Com 45 não der tantos friozinhos na barriga, mas tem um pouquinho. E agora você tá no front assim, no negócio mesmo, ali como a gente tava falando, no dinheiro. E o negócio é uma coisa no Brasil, é um negócio nos Estados Unidos, é um negócio na Europa totalmente diferente, né? Então... E assim, culturalmente as coisas são muito diferentes, né? A forma como você fala também com a mesma pessoa que faz a mesma coisa aqui no Brasil, que faz lá na Europa, é completamente diferente. O estilo, né, das pessoas. Então, você tem que abordar diferente também. Você tem que pedir com outro jeitinho, né? Esperar uma outra resposta. Saber que o europeu é mais direto e talvez ele vai te falar não e tá tudo bem. Não ficar chateado, né? Tá tudo bem, eles são assim, tá? Então, tá sendo aprendizado. Eu acho que é mais uma experiência que vai só somar na minha trajetória, né? Ampliando cada vez mais meu olhar e minha forma de lidar com as pessoas, de liderar. Que legal. E vamos voltar aí pra imagem da Lu, do trabalho. Porque a gente falou pouca coisa, menina. Então, a gente vai sim recuperar essa imagem. É isso aí. Vamos abordar um pouco disso, né? Acho que no Brasil a gente tem o agro muito forte. Na Siemens também a gente atua bastante forte, você sabe, né? Nessa cadeia. E como que você enxerga o agro nos próximos anos? Essa questão da modernização ali, da mecanização dos processos no campo. Como que você enxerga isso no Brasil? Eu acho que a gente está evoluindo muito, né? E talvez a gente seja referência aí pro agro global. Vejo que a forma como a gente é referência hoje, né? Para tanto mecanização de colheita, de plantio, de aplicação de herbicida, de qualquer, né? A gente tem os drones aqui com AI para ajudar a gente a encontrar
a infestação exatamente qual é a daninha, o que eu vou colocar lá. Então, eu acho que a gente tá realmente despontando e é referência para os outros países virem aqui entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente teve uma disrupção muito grande quando a gente saiu do manual para o mecanizado, né? A gente deu oportunidade para muita gente, acho que são quase 30 milhões de pessoas que trabalham no agronegócio, a se capacitarem, então mudar de nível mesmo de capacitação para um lugar em que ele vai para uma máquina super tecnológica, ele precisa saber operar essa máquina, ele precisa continuar evoluindo. Então, a máquina vem... Hoje, a máquina que a gente tem hoje não é a mesma máquina que a gente tinha 10 anos atrás, e isso faz com que a evolução da formação deles mesmo aconteça de forma contínua, né? Então, eu vejo isso como um baita upside aí para a indústria. Vejo que ainda tem muita oportunidade, né, para a gente aplicar ainda mais tecnologia, aplicar mais eficiência operacional e melhoria contínua para a gente aumentar a produtividade, né, e escalar ainda mais a nossa produção. Então, eu vejo o agro como um futuro, sempre, né, com futuro promissor. Desde que eu sou criança, eu escuto que o agro ia ser, e hoje ele de fato e acho que ainda tem muito espaço para a gente ainda protagonizar no mundo muita coisa, né? Eu acho que a gente tem aqui o privilégio de ter uma matriz energética super limpa, né? E usar isso para a gente produzir, né? Produtos que a gente possa comparar com produtos que são produzidos lá fora, né? Com pegada de carbono completamente diferentes. A gente pode ajudar o mundo nessa jornada de descarbonização que está tão latente aí. E vejo o Brasil com um diferencial incrível para puxar essa conversa aí, puxar esse desenvolvimento. E eu achei muito, assim, impressionante, né? O dado que a gente estava conversando antes, o dado de quantos por cento, né, da nossa população, acho que você falou de 26% da população ativa. Economicamente ativa, é bastante. Então, assim, é muita gente. Então, realmente, a relevância desse segmento, ela é muito grande. Eu imagino que, pensando também aonde você está agora, da onde você veio para onde você está agora, traz uma ligação também muito interessante, né? Porque experienciar esse grande montante de pessoas que estão trabalhando nesse segmento e agora ver os resultados, né? Cruzando o mundo, né? Exato. Cruzando o oceano, Exato. você vê. Sim. Não, isso tem sido muito interessante, olhar a cadeia como um todo, né? Desde o preparo da terra até a molécula sendo entregue lá do outro lado do mundo, né? Então, tem sido assim transformador, assim, essa visão, a ampliação e ver até onde vai, né? E como a gente pode impactar, como a gente impacta, né? Não, e assim, perdão, Lu, Imagina. ver o Brasil como protagonista no segmento, né? Algo que nos dá muito orgulho, assim. É muito legal saber que a gente desempenha esse papel, levar a sério a responsabilidade desse papel também e saber vender o que a gente faz aqui pro mundo, né? A gente, aqui na Siemens eu brinco com o meu time que se não for para virar case global, eu nem começo. Isso aí. Sempre assim, a galera tá sempre nessa, né? E numa última reunião, a galera vai dar risada disso, mas numa última reunião eu falei disso e o pessoal falou, é verdade. Já é dica aí pro time da Bianca. Mas é porque, poxa, às vezes o Brasil, num certo segmento, e pela questão da moeda, e pela questão do tamanho do mercado, tá ali, um cisquinho. E eu sempre coloco isso, eu sempre falo, poxa, então vamos aparecer pelo case, pelas coisas diferentes. Acho que a gente tem tanta criatividade, né? Aqui no Brasil nós somos tão dinâmicos como profissionais, de fato. Muito. Né? Um profissional aqui, não quero fazer comparações, assim, né? Mas a gente consegue desempenhar vários papéis na mesma pessoa e na mesma posição. Isso é muito legal da gente mostrar para o mundo e ter a segurança de que a gente consegue fazer isso. E isso aliado a um mercado tão forte no Brasil, que serve de exemplo para outros países, é uma grande potência. Concordo. E eu vejo isso, sem comparar também, mas o brasileiro, ele é muito multifuncional, ele é muito topa tudo, ele vai fazendo... Tipo, vocês aqui, a gente tá aqui, é a nossa quinta função no nosso, né? Mas, assim, isso é muito legal. Eu acho que o brasileiro, ele tá aqui para construir, né? Ele tem uma vontade, de fato, de ver
o legado dele firme, né? E a gente trabalha para isso, muitas vezes é muito mais para isso do que, né, propriamente dito a nossa função, né? Eu vejo hoje, nossa, gente, minha função ela é tanta coisa que tem dia que eu nem sei qual que vai ser a minha prioridade. Sim. Mas é um pouco disso, eu também concordo com você. Uma questão cultural, né? E acho que às vezes a gente. Acho que digo isso também porque às vezes a gente vê pessoas falando, poxa, não é tão assim. Mas, gente, a gente precisa muito reconhecer, né? Assim, eu acho que realmente ver como a gente consegue ser inventivo, como a gente consegue estruturar. E às vezes, e muitas vezes, mesmo que a gente seja só o cisquinho, a gente consegue ser referência, assim. Eu acho que justamente por essa curiosidade, por tudo isso que a gente colocou. E eu queria só fazer uma observação que eu achei muito bacana. A gente tá falando aqui de multifuncional e tudo mais. E eu achei muito curioso como isso conecta ao nosso começo da conversa, sabe? Porque a gente começou falando justamente do aspecto tão multifacetado, assim, de você ter atuado em várias funções que, no final das contas, elas enchem a nossa caixinha de ferramentas, né? Permitem que hoje você atue na posição que você está em função de uma visão holística de várias dimensões do negócio, né? E eu acho que isso também é possível pensando que a gente está aqui numa realidade como a gente está, que a gente precisa muitas vezes ser inventivo mesmo para a gente conseguir ser eficiente, né? E a gente pensou no Engenhosas lá há 2 anos, mais de 2 anos, como um projeto feito por mulheres para todas as pessoas, né? Então, e eu acho importante dar essa dica, né? Que por mais que a gente participe de uma parte do negócio, a gente tentar parar para refletir e enxergar o todo daquilo. Porque com certeza você vai conseguir entregar muito mais, muito além do esperado. Alguém vai ver que você está conectado ou conectada com o todo, mesmo desempenhando uma função que seja, sei lá, uma operação de alguma coisa, né? Sem dúvida. E eu costumo falar, né? Quando você vai... Bom, beleza, qual é o desafio? O que é o endgame, né? Eu adoro pensar. Cheguei aqui, qual que é o endgame? O endgame é esse negócio brilhando, tudo organizado, as pessoas felizes, né? Sabendo para onde vai, olhando o próximo passo. Então, você tá conectada, você vai conseguir ter essa ampliação. Quais são as interfaces da minha área, né? O que toca, como eu posso melhorar, né? Além do que é a sua responsabilidade direta, né? E é uma coisa que eu sempre também me preocupo muito, assim, sabe? Eu sempre procuro superar a expectativa de quem estiver perto de mim. Seja do meu time, seja da minha liderança, seja das pessoas que estão trabalhando comigo, porque eu acho que é assim que a gente realmente se destaca como profissional. Sim. Que a gente dá o nosso melhor, né? E como eu sou muito intensa, eu quero fazer o máximo possível. Já que estamos lá, vamos fazer direito, né? Vamos fazer com a potência máxima mesmo. Sim. Vai com fé. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final com essa super dica de carreira. É isso, né? Exato. Porque é uma baita dica, uma baita discussão. E, assim, eu fiquei olhando fascinada de verdade você falar sobre os seus passos, assim. É muito legal ver essas diferentes histórias, construções. Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão se inspirar, porque na nossa primeira temporada a gente já teve alguns milhares de pessoas de visualizações do nosso projeto. Teremos muito mais, né, com a força aqui das nossas convidadas. Então, assim, tô muito contente de poder contribuir, trazer você para falar para as pessoas que vão se inspirar na sua trajetória. Eu tô de verdade, saio daqui com muitos ensinamentos. Gente, assim, a gente brincou muito, Thaís, que eu falei, gente, eu não tenho nem roupa pra essa temporada. Vou ter, inclusive, fazer compras pra essa temporada. Assim, Sim. né? Então, realmente, assim, eu fico muito honrada de poder receber uma pessoa tão inspiradora e que coloca como fortaleza os aspectos de diferença que a gente tem. Eu acho isso, assim, muito especial, porque, assim, a gente não pode achar que a gente precisa estar nessa caixinha, sabe? Eu acho que isso faz com que a gente possa realmente se sentir bem sendo a melhor da gente, que é na nossa autenticidade, assim. Então, muito, muito obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer, né, conversar com vocês aqui, deixar um pouquinho do que eu aprendi, do que funcionou para mim, que não necessariamente vai funcionar, né,
para todo mundo, mas eu, assim, encorajo todo mundo a procurar, né? Todo dia ver o que consegue aprender, o que dá para fazer diferente, o que dá para melhorar. Porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente está em constante evolução e a gente tem todo dia alguma coisa para dar uma lapidadinha aqui, uma melhoradinha ali. Sim. Seja, né, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. E é isso que vai nos tornando cada vez mais únicos, mais seguros, mais autênticos, mais corajosos, para que a Uhum. gente possa, né, seguir ajudando as outras pessoas e inspirando. Então, muito obrigada pelo papo, que foi bom demais. Ó, Que eu vi uma bom. entrevista que a Thaís deu que ela falava assim que o objetivo dela era que todos os dias o time que tava com você saísse um pouquinho melhor todos os dias. E assim, Uhum. eu queria dizer que eu tenho certeza absoluta que hoje eu saio um pouquinho melhor a partir da conversa que a gente teve hoje. Que bom, muito feliz. Muito bom, muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, pessoal, por acompanharem mais esse episódio. E para quem não ouviu a nossa primeira temporada, nos procurem lá como Engenhosas no YouTube, no Spotify ou no nosso site www.siemens.com.br/engenhosas. E o recado de hoje é: deixa a engenhosa ou engenhoso aí dentro de você genuinamente sair para fora. É isso aí, gente. Obrigada. Até a Obrigada. próxima. E nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.